Sejam bem-vindos, queridos alunos, à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje em nossa aula vamos dar continuidade ao estudo da região Centro-Oeste. Lembrando que na última aula, sim, vocês assistiram, que está disponível aqui no Classroom e também no YouTube, o início dos estudos da região Centro-Oeste, onde trabalhamos o relevo, a formação geológica. Ok? Hoje em nossa aula vamos trabalhar a questão da hidrografia da região. Lembrando que a região Centro-Oeste é banhada por vários rios. E esses rios, sim, fazem parte da Bacia Amazônica, Bacia do Paraná e a Bacia do Rio Paraguai. Lembrando que os rios Jurema, Arinos e Xingu banham o norte do estado do Mato Grosso, vindos lá da Bacia Amazônica. Então, acontece uma ramificação através da Bacia Amazônica, que vai basicamente banhar os estados do Mato Grosso e também um pouquinho ali do Mato Grosso do Sul, tá bom? Então, os rios Juremas, Arinos e o famoso Xingu banham o norte do estado do Mato Grosso, vindos lá da Bacia Amazônica. Tem uma ramificação bem pequena que atende um pouquinho o Mato Grosso do Sul, mas é basicamente somente um afluente, não é mais um rio. Lembrando que toda bacia geográfica, ali falando, geograficamente falando, uma bacia hidrográfica tem como base um rio central, e esse rio central acaba sendo ramificado através, lá em cima da sua nascente, que tem o seu leito, tá? O seu fluxo natural, onde vai ter as suas margens, e lá no finalzinho a sua foz, desaguando dentro de outro estado ou também em alguns oceanos, tá? Então, quando falamos em bacias hidrográficas, falamos que existe uma nascente e também uma foz. Ok, meus jovens? Dúvidas referente à bacia hidrográfica? Fala com o professor. Tem aulas disponíveis aqui no Classroom e também lá no YouTube que fala um pouquinho da formação de uma bacia hidrográfica. Ok, galerinha? Mas como todos já aprenderam lá no sexto ano, quando vocês fizeram aquela maquete, onde vocês desenvolveram trabalhos na fundamentação, na estrutura da formação terrestre, apresentaram também trabalhos referentes à hidrografia, certo? Caso não saibam o que é uma bacia hidrográfica, fala com o professor. Ok? Lembrando que os rios que formam a bacia hidrográfica do Paraná são os rios Paraná e Parnaíba. Lembrando que esses dois aqui, galerinha, formam a bacia hidrográfica do Paraná, que são os rios que dão como base a formação de uma bacia, ok? São rios de planaltos. O que é um rio de planalto, galerinha? Onde tem a sua nascente? Nas altitudes, tá? Em relevos de planalto. Planalto lembra alto. Lembre-se disso, galerinha. Cai numa provinha, vocês vão estar perceptível ao nome. Planalto está referente ao alto. É o relevo de planalto. É o relevo de chapada, de tabuleiro, que é aquele que o professor já mostrou para vocês como a chapada lá da Diamantina, a famosa chapada dos Veadouros, tá? Então, existe várias chapadas aí ao longo da região Centro-Oeste, porque é uma região com uma formação geológica sedimentar, onde existe grandes áreas de planalto, certo? Que apresentam grandes quedas d'água, como grandes cachoeiras e grandes correntezas. Então, para tornar o rio navegável, foram construídas inclusas junto às barragens hidroelétricas, como a de Barra Bonita, Jupiá, Três Irmãos e outras. Aqui temos um modelinho, tá bom, galerinha? Basicamente, como que funciona uma inclusa. Aqui temos um barquinho entrando. O que vai acontecer? Vai se fechar essa comporta e a pressão e a gravidade vai enchendo a inclusa de baixo. Automaticamente esse navio vai subir, igual está na segunda imagem, passa pela inclusa através dos elevadores, acaba nivelando, abre a comporta
Não essa aqui nem essa. Então fica um nível bem próximo. O que vai acontecer? Vai se fechar quando esse barquinho entrar e automaticamente vai entrar mais água. E vai sim atingir o seu nível natural. Ou modificado, na verdade, pelo homem. Porque basicamente virou isso aqui, galerinha. O que é isso aqui? Uma hidroelétrica, que faz a captação da água, que aqui existem grandes turbinas que vão girar pela movimentação das águas e captar a energia até aqui, ó, onde o professor está com o mouse. A captação da energia, que vai ser transmitido através de subestações, alimentando toda a região centro-oeste e grande parte também da Bolívia e Paraguai, que fazem divisa, tá bom? Com o centro-oeste. Aqui temos, galerinha, uma foto aérea da inclusa de Barra Bonita, que está em São Paulo, que basicamente vai cair lá na bacia do Rio Paraná. Então é uma passagem de uma bacia para outra, tá bom? Aqui existe um curso natural, onde o homem ao longo dos anos modificou, causando uma barragem que automaticamente também modificou o relevo, a fauna e a flora, causando aí um desequilíbrio ambiental. Óbvio, mas o importante da nossa aula é entender que uma bacia hidrográfica nasce lá na sua nascente. Óbvio, professor, nascente nasce, sim, mas para essa quantidade de água teve os afluentes, que são pequenas nascentes que vão desembocar dentro dessa grande quantidade de água, que vai ser uma foz, o final de um grande rio. Isso é uma bacia hidrográfica, galerinha. Ok? Basicamente, depois da grande concentração, existe ali no centro-oeste as regiões de planície do nosso Pantanal, que são drenadas pelo rio Paraguai, que tem a maior bacia hidrográfica da região centro-oeste. Tá bom? O rio Paraguai, junto com os seus afluentes, lembrando que o professor colocou aqui, deixa eu ver se tem. Não tem como eu colocar o marca-texto. Tem aqui, ó. Agora ele apareceu. Ó, muito importante isso aqui, galerinha. O professor vai voltar. Temos tempo aí. O que acontece? Os rios, na verdade, que formam a bacia hidrográfica do Paraná são Paraná e Paraíba. Então, esses dois juntos vão formar a bacia. E esses dois rios estão numa formação de relevo único, onde existe um grande divisor, que é o planalto. O que é um planalto? Aqui, galerinha, um grande tabuleiro, ou planalto. Existe um relevo aqui, onde aqui vai existir uma depressão, que é uma grande queda, e aqui a sua planície. Aqui, galerinha, o acúmulo de umidade, chuva, precipitação, entra nas cavidades rochosas, causando grandes aquíferos, e quando existe um grande acúmulo de água, pressão, acaba nascendo, tá? Alguma nascente. E o que acontece? Automaticamente essa água se cria um fluxo, ela vai descer. O que vai acontecer? Ela vai chegar até uma planície e vai ali formar um leito de um rio, onde existem margens, ok? Causou ali uma modificação do solo e causou margem. O que vai acontecer? Aqui do lado vai ter outros relevos menores, que também vão absorver água e vão causar os afluentes, que são pequenas nascentes mínimas, comparando com a do rio central, galerinha. Tá? O rio principal é uma hierarquia, tá bom? Aí depois vem os afluentes. Em seguida vem os subafluentes, que são pequenos relevos menores, também onde vai ter pequena nascente, mas não vai desaguar diretamente no rio, sim no afluente, aumentando o curso de água, que vai aumentar também o leito do rio. Esse leito, como base, tem a sua foz, que é o final, tá? Então, isso é uma bacia hidrográfica, galerinha. Aqui, igual o professor falou, temos
a nossa hidrelétrica, que capta a movimentação da água, que vai sim captar as energias, transformando aqui, galerinha, em rede de transmissão energética, que vai alimentar grandes municípios, estados e toda a região. E também países ao redor do Centro-Oeste. A venda de energia acontece bastante, porque é uma energia que sim, ela acaba denegrindo o meio ambiente, acaba desmatando, causando um dano ambiental muito grande, mas também é uma energia limpa, porque ela simplesmente capta a movimentação das águas. Aqui temos a nossa famosa, Enclusa, que é a levantação das navegações ao nível da bacia hidrográfica do Rio Paraná. Certo, galerinha? E voltando aqui, se torna ali uma região de planície, prática para navegação, e essa grande quantidade de água, ela é drenada, tá? Lá do Pantanal, são drenadas para o Rio Paraguai. Elas são basicamente, o que é drenada? Aqui está o Rio Paraguai e aqui está a nossa bacia. O que acontece? Em contato com a barragem, óbvio que ela passa, cai lá de cima do relevo e cai no curso do Rio Paraguai. E sim, vai embora no relevo de planície, tá? Lembrando que é um relevo mais plano. Olha a fotinho aqui, galerinha. A imensidão de água sendo drenada através daquela hidroelétrica. E facilita a prática de navegação, tá? Do escoamento para a região. Ok? E esses afluentes basicamente vão alimentar boa parte da região centro-oeste e também, galerinha, com os afluentes do Rio Paraguai, o Rio Miranda, Taquari, Cuiabá, aqui da Uana, tá bom? Que ocupam a região de Planalto. Então, aqui existe grandes afluentes que vão desaguar aqui, galerinha, vindo da nossa formação de relevo e caindo na planície e vão aumentando o leito do rio, causando também grandes alagamentos das encostas de planície. Por isso que o Pantanal, basicamente, ele é rico, tá? Na sua biodiversidade, porque existe muita água, existe grandes rios caudulosos, tá? Que são aumentados no período das chuvas, que basicamente chove o ano inteiro, porque o clima é favorável. O clima vamos trabalhar na próxima aula, tá bom? E acabam transbordando pelo excesso de chuva que vai caindo nos relevos de Planalto e vai basicamente dando aí a nossa formação nas planícies, nas famosas formações de Planalto. São áreas basicamente alagadas, ok? E isso vai de quilômetros e quilômetros da sua margem. Então ela acaba invadindo grande parte ali do relevo. Para finalizar, galerinha, essa bacia hidrográfica do Paraná, com a sua localização do Rio Paraguai, lembrando que o Rio Paraguai é um rio da América do Sul. Ele não está somente pegando ali a região centro-oeste. Quando falamos da América do Sul, falamos que ele banha mais 4 países, tá? Que nascem nas chapadas, tá? Essas chapadas que estão no estado brasileiro do Mato Grosso e também essa chapada, a famosa chapada do Parecis, ela basicamente banha também o estado do Mato Grosso do Sul, sendo como afluente do Rio Paraná. Olha que legal, galerinha. Então, o Rio Paraguai ele vai se tornar um afluente, tá bom? Que vai basicamente alimentar a parte da nossa fronteira ali, que basicamente vai alimentar a parte hídrica entre Brasil e Paraguai e da fronteira Argentina e Paraguai, galerinha. Então, basicamente, a bacia hidrográfica do Paraná, ela é
uma bacia, como o professor falou, que abrange 4 países da América do Sul. Tá bom? Então, basicamente a aula de hoje é essa. Aqui falamos um pouquinho da hidrografia. Caso vocês tenham dúvida, galerinha, fala com o professor vai dar uma aula mais diferenciada, mais explicativa, referente aos rios que fazem parte das bacias hidrográficas que alimentam a região centro-oeste. Caso não saibam o que é bacia hidrográfica, o professor explica. Tem vídeos explicativos aqui no canal do professor, o professor pode estar encaminhando o link para cada aluno aí, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. A aula de hoje é somente essa, porque é um dia prático e fácil aí, tá terminando a semana, tem muita atividade para vocês estarem executando e o professor também vai disponibilizar esse tempinho para vocês estarem terminando as atividades, os exercícios, encaminhando lá no Classroom, tá bom? Então, eu agradeço de coração, espero que tenham aproveitado a aula. Caso tenham gostado, vão lá, curta o canal do professor, dá um joinha, não tem problema. Eu preciso do seu feedback, tá? Porque o professor está sim se desenvolvendo, está modificando a sua ferramenta de trabalho e eu preciso realmente do seu feedback. Agradeço a presença de todos. Caso tenham dúvidas, pode chamar o professor aqui no Classroom, no celular, ali no WhatsApp e também lá no YouTube. Estarei à sua disposição a qualquer momento para sanar a sua dúvida. Agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.